começar, a gente queria te perguntar exatamente o que você viu em Pinheirinho. Cara, essa pergunta é muito longa, assim, mas exatamente o que eu vi em Pinheirinho? Cara, eu vi um roubo executado pelo Estado de São Paulo, financiado e a favor de um sujeito chamado Nas Narras, encoberto pela mídia e pelo governo federal. É um roubo perpetrado pelo Estado, com apoio logístico da mídia, sabe? Uma situação razoavelmente pior que a missão. E um estado de exceção. A polícia agindo como se fosse uma gangue e aterrorizando a população civil. Entendi. E quem são os sujeitos por trás dessa barbárie? Cara, são inúmeros os sujeitos por trás dessa barbárie, assim. Todo aparelho de Estado está contaminado por esses sujeitos. Não só o aparelho de Estado, como a sociedade civil, eu acho que no fundo essa barbárie demonstra que quando você aposta num sistema de acúmulo, alguns sujeitos têm poder de comprar o que eles bem entenderem. Assim, um juiz hoje em dia é mais um produto num balcão de mercado. Então, acima de uma questão jurídica, existe uma questão política que baniu a lei do país. Assim, a gente está num processo que é muito, muito perigoso, muito delicado. Sabe? Tem sujeitos dentro de corporações, dentro da sociedade civil, que tem um poder político criminoso e que pode fechar o legislativo, como pode desafiar o governo federal, sabe? E dentro desse cenário, contextualmente, muitos se tornam bandidos, assassinos, sabe? Então eu acho que a principal responsabilidade é da alienação da população civil perante os seus direitos políticos, ou perante a obrigação de exercer os seus direitos políticos, sabe? Eu estou muito cansado de um discurso de que, não, os partidos e os políticos são malvados e corruptos, e a polícia é malvada e corrupta, e quando na verdade, como se a sociedade civil fosse doce, cândida, inocente, harmoniosa, e ninguém tivesse nada a ver com isso. Pobre sociedade civil é vítima de um aparelho de Estado fascino. Ora não, a sociedade civil é profundamente leviana, sabe? E eu acho que isso tem a ver com o fato da nossa informação ter sido doutrinada durante 40 anos por um aparelho que só fala e as pessoas obedecem. Então, basicamente, esse apagamento da sociedade civil, ele dá poder para que homens como Daniel Dantas, Nas Narras, Zaque Batista façam que o Estado seja submisso a eles. Sim. Certo? O Estado vira um braço armado para eles, basicamente. Sim, um braço armado, um braço jurídico, um braço... Assim, todo poder constitucional está submetido ao poder de fato, e o poder de fato do dinheiro é absoluto. E se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu nem lembro de quem é essa frase eu estou citando, mas é uma boa frase. Vai ser feita alguma coisa com a área de Pinheirinho? Já tinha um projeto? Bom, a área de Pinheirinho já está na mão do Nas Narras. Já foi devolvida a massa falida da Selecta. Eu não sei o que vai ser feito, eu sei o que deveria ser feito, que é voltar para a mão dos verdadeiros donos, que são os moradores de Pinheirinho, com ressarcimento devido pelo massacre, pelas perdas, sabe? Uma investigação rigorosa, porque essas pessoas têm direito de enterrar seus mortos, e isso tinha que acontecer com as pessoas de Pinheirinho. Assim, me ofende profundamente quando eu ouço algum membro do governo falar que vai realocar aquelas pessoas. Aquelas pessoas têm que ser ressarcidas de uma forma muito mais contundente e humana do que realocadas. Elas tinham aquele lugar.
Aquele lugar era a casa delas, elas eram trabalhadoras, elas tinham uma sociedade, uma comunidade, uma vida. Você não pode querer fazer uma diáspora ou realocar umas pessoas para fora dos seus lugares de vivência. É muito sofrimento, e sofrimento de um grupo que só foi perseguido e chacinado. A proposta do governo de realocar aquelas pessoas é uma ofensa. Acho também interessante lembrar que Pinheirinho não é um caso isolado, né? Olha Acho só. que a tendência com grandes obras para a Copa, etc., é que a minha casa ou a sua casa ou a casa de qualquer um seja retirada, porque nas narras quer, porque qualquer um desses outros sujeitos queira. Eu acho que Pinheirinho é um caso isolado por motivos muito peculiares, assim, não é novidade, não é de hoje que o Estado massacra e rouba pobre em prol de banqueiro. Mas a novidade foi aqueles heróis, aqueles sujeitos terem se levantado em alguma hora na disputa judicial e falado não, a gente não vai entregar a nossa casa para o Nas Narras. E eles se unirem na sociedade deles para resistir. Isso é o marco de Pinheirinho. A resistência deles é o marco. Eu só me juntei à resistência quando eu presenciei a barbárie que estava acontecendo. E eu, não importa o que vai acontecer aqui, eu sei que daqui a 30 anos eu não levo uma chacina nas costas. Acho que para fechar, queria perguntar por que a sua greve de fome é aqui em frente à Rede Globo. O que representa esse processo ser, esse seu protesto ser em frente à mídia corporativa? Por que é aqui? Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que meu protesto não é contra a instituição Rede Globo, eu não quero eliminar a Rede Globo. Mas a Rede Globo, dentro desse processo, ela foi muito simbólica, ela teve uma participação particularmente maléfica, mas eu acredito que, a despeito de ser uma corporação e de ter uma mente corporativa, a Rede Globo é um lugar composto por seres humanos que são assalariados, que são explorados, que são empregados e que tem um poder político dentro da empresa para dizer não ao assassinato de criança. Sabe, são pessoas que eu acho que se em algum momento se dedicaram ao jornalismo com um mínimo de interesse em informar a sociedade. E eu acho que a função pública de uma emissora de TV, que é uma concessão pública, é informar a sociedade. E assim, por um outro lado, as provas sobre o que aconteceu em Pinheirinho, elas são massivas, evidentes, elas são inúmeras, elas são gritantes. A única coisa que pode proteger os verdadeiros bandidos, os verdadeiros criminosos da justiça adequada, da pena, é o acobertamento desses fatos, é o abafamento do caso. Então, a única coisa que eu tento fazer com isso é provocar uma consciência de que, a despeito do pensamento corporativo, acobertar assassinato de criança passa um pouco dos limites. Eu quero provocar realmente uma crise institucional. Eu quero que isso seja debatido lá dentro, porque é muito fácil ignorar 6 mil pobres massacrados em São José. Agora, eu quero causar, eu sabendo que, o governo não vai aplicar a justiça não vai aplicar a justiça, que a polícia não vai aplicar a justiça, a única força política do país capaz de aplicar a justiça é a sociedade civil. E o único instrumento, e o maior instrumento de mobilização da sociedade civil é a mídia. Não é à toa que uma emissora de TV é uma concessão pública. Ela não pode agir deliberadamente para planejar e acobertar assassinato. Então o que eu quero não é eliminar a Rede Globo, mas é mudar a Rede Globo a partir do movimento que eu acho que representa a sociedade civil, inclusive os jornalistas da Globo. Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso. Obrigado aí pelas palavras aí. Muito obrigado a você. Aparecer aqui outras vezes, Por ficar aqui favor. com você. Obrigada.